Romanos 14, e nós vamos até o 15, no versículo 13. Não leremos todo esse texto, porque nós já vamos meditar e falar de cada um deles. Agora nós vamos ler apenas os versículos 10 a 12, mas o estudo vai do capítulo 14 até o capítulo 15, no verso 13, tá bom? Agora, então, Romanos 14, versos 10 a 12. Assim diz: Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Agora, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Meus irmãos, nós estamos aí já chegando ao final dos estudos da carta de Paulo, que escreveu aos Romanos, e Paulo, logo no início, ele dá um peso muito grande na questão doutrinária. Ele vai tratar a respeito de vários temas importantes e ele fala de maneira clara. Só que, como vimos no estudo passado, ele já faz aí um certo resumo ao falar a respeito da lei, a respeito do juízo e a respeito do amor, mostrando que não é a lei e muito menos o juízo que vai nos fazer fiéis a Deus, mas o amor que nós recebemos deve nos fazer amar o próximo. Agora, de maneira também prática, porque tendo ensinado muita doutrina, agora ele já vai virando para os crentes e mostrando o seguinte: agora eu quero que vocês vivam. Não adianta aprender receita de bolo se você não fizer o bolo. Não adianta aprender doutrina bíblica se você não colocar em prática. Então, o que Paulo está fazendo agora é, diante de tudo que vocês aprenderam, eu quero que vocês vivam isso. Então, nós vamos tratar de temas que não são menos importantes, mas assuntos que fazem diferença no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar a respeito dos deveres no viver cristão. O que eu devo fazer? Qual é o meu dever? Não apenas teórico, mas qual é o meu dever na vida, na minha convivência com o irmão, na minha dependência de Deus. O que Deus quer de mim na prática, do jeito de viver, do jeito de falar, como você vai conviver? E Paulo, então, ele vai mostrar, em primeiro lugar aqui, que os cristãos eles devem viver em comunhão e não julgando uns aos outros. Veja, preste atenção. Os cristãos devem viver em comunhão e não julgando uns aos outros. Eu vou ler apenas um resumo de alguns versículos dessa primeira parte que diz assim: Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, um dos grandes problemas vivido pela igreja é exatamente esse. É aquele sentimento de que eu tenho que mudar a vida do irmão. E se o irmão não quiser viver do jeito que eu quero, ele tem que ser afastado de mim. Eu tenho que viver distante dele. Irmãos, nós vivemos um cristianismo cheio de novidades. E novidades que são muito diferentes do que as doutrinas deixadas por Jesus para a igreja. Muitas coisas que são ensinadas nas igrejas ditas cristãs, elas são opostas ao ensino bíblico. Práticas de crentes em seus cultos se assemelham mais às reuniões de umbanda e candomblé do que a cultos cristãos. Atitudes de alguns que se dizem crentes e se mostram espirituais
na sua vida prática, destroem o que pregam por se opor a tudo que Jesus ensina para a igreja e cobra dela. Ou seja, eles se demonstram espirituais, mas depois então eles se envolvem em pecados e práticas totalmente absurdas. E, no entanto, as suas igrejas e os seus ministérios não cobram deles uma vida, porque parece que a vida que é vivida fora da igreja não é importante. A igreja atual é como uma colcha de retalhos. Será que nós corrigiremos as deficiências dos outros? Teremos essa condição? Teremos condição de colocar tudo de novo nos trilhos? Será que nós temos subsídios, que temos poderes para mudar todas as novas doutrinas ensinadas das demais denominações? As dificuldades aparecem até mesmo dentro da nossa denominação, e nós temos um trabalho enorme para corrigi-las e nem sempre conseguimos. Diante das diferenças doutrinárias, das variedades de cultos, das variedades de liturgias, das práticas até mesmo abomináveis nos cultos, das crendices ensinadas e aceitas por tantos crentes, das doutrinas humanas repassadas a milhares. O que fazer? Uma nova reforma? Será que nós teríamos sucesso ao fazer essa nova reforma? Será que não pioraríamos ainda mais a situação e racharíamos ainda mais? E como conviver com irmãos com pensamentos que diferem dos nossos? Como conviver com doutrinas tão diferentes? Como agir em relação aos nossos amados irmãos que foram enganados, que aprenderam, que aceitaram as falsas doutrinas como verdadeiras e colocam em práticas nas suas vidas diárias? Como conviver com irmãos que demonstram desrespeito a Deus, tratando a Deus como ser inferior, decretando, decidindo como se ocupasse o lugar de Deus? Deveríamos discutir? Deveríamos brigar? Deveríamos criar confusão? Deveríamos entrar nas redes sociais e provocar debates intermináveis e sem proveito algum? Devemos nos afastar desses irmãos para para não nos sentirmos pior? Paulo tratou dessa questão nesse texto. Ele diz: acolhei ao que é débil na fé. Ele não diz afaste dele, mas acolha o irmão. Ele não nos ensina que devemos nos afastar de quem pensa diferente de nós e que, por sua debilidade, crê em coisas que nós sabemos que são falsas. Mas eles não. Eles não sabem que são falsas. E se nós nos afastarmos deles, quem é que vai mostrar que eles estão crendo numa falsidade? Paulo manda que nós os acolhemos. Devemos trazê-los para perto de nós. Devemos, então, influenciá-los. Devemos ensinar o bem através das nossas práticas. Devemos não criticar, bater, brigar, mas ensiná-los na medida em que caminhamos juntos. Pois distantes de nós, nós não teríamos como influenciá-los. Paulo continua dizendo: não, porém, para discutir opiniões. Ah, mas a internet está cheia de gente que gosta de discutir opinião. Gosta, eu acho que é isso. Olha, eu tenho falado aqui na igreja. Ninguém vem para a igreja para ouvir o que eu, pastor Silas, acho. Ninguém vem para a igreja para ouvir o que qualquer outro pregador acha. Porque a autoridade do pregador está em pregar a palavra. Então, Paulo diz, não para discutir opiniões. Nós temos visto muita discussão em redes sociais, onde cada grupo toma partido da sua doutrina e demonstram grande irritabilidade e até mesmo fazem inimizade entre irmãos por pensar diferente, se dividem, separam. Esse não é o objetivo de nos aproximarmos uns. Não é discutir opinião, mas ensinar a doutrina bíblica como o autor dela criou para a sua igreja. Ou seja, eu devo conversar com quem pensa diferente, ouvindo a opinião dele, dando a minha opinião, mas dizendo, eu te ouvi e você me ouviu. Agora vamos então para a palavra e vamos ver o que a palavra nos ensina.
Temos de deixar a beligerância, esse sentimento de briga, de guerra, de estar pronto para se defender. Nós não estamos em guerra contra nossos irmãos. O inimigo da igreja é outro, não são nossos irmãos, pois nós fazemos parte do mesmo corpo. A falta de diálogo doutrinário foi a causa de divisões da igreja desde o início e tem sido até hoje. A minha opinião não deve sobressair a opinião do meu irmão, e nem a opinião do meu irmão deve sobressair a minha. O que um pensa não importa, mas o que o Senhor da igreja determinou para a vida dela é o que importa. Eu tenho escrito estudos bíblicos. Eu tenho colocado no site do pastor.com.br. Quem quiser pode procurar, tem vários dos estudos lá. E, normalmente, pastores de outras denominações entram em contato comigo e olham os estudos e o modo como eu escrevo, não para brigar, mas procurando dar respaldo bíblico, tem feito com esse respeito que nós tenhamos diálogo. Então, eu respeito a opinião deles e eles respeitam a minha. Mas, quando discutimos doutrina, a gente tem que saber o que o Senhor da doutrina quer. Portanto, nós não devemos discutir opiniões pessoais, mas devemos conhecer a palavra de Deus. Devemos juntos corrigir as nossas deficiências. Eu aprender o que eu estou fazendo de errado e eu devo ensinar ao irmão o que ele está fazendo de errado para que se corrija e deixe o erro. Um deve aprender com o outro o que Deus quer para a igreja. Paulo entra nas questões práticas. Ele fala sobre uma questão de alimentos. Ele diz, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreza o que come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Porque o alimento não é importante. A pessoa é importante. E aí, então, vale a pena eu brigar com o irmão, porque ele acha que deve comer ou deixar de comer isso ou aquilo? Também trata da questão de dias especiais, dias tidos como sagrados. O texto diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Temos visto nas diversas denominações a proibição do uso de alimentos e certos tipos de vestuário, o tratamento dado a dias como mais santos do que outros. Essas questões secundárias, elas tomam mais atenção das pessoas do que o verdadeiro evangelho. E as mudanças que deveriam ocorrer nos crentes são deixadas de lado. É por isso, por essas brigas, as pessoas se dividem. Batismo deve ser só água na cabeça, deve enfiar lá, deve ser com a vasilha despejando na cabeça. Olha, o que é importante é que haja água e que seja batizado em nome da Trindade. Mas agora o seguinte, isso é forma. A nossa igreja entende que pela Bíblia o batismo ele deve ser por aspersão. Outros creem que deve ser por imersão, mas vamos nos dividir, nos separar por essas questões? Paulo é enfático ao dizer, quem és tu que julgas o servo alheio? Paulo questiona a autoridade que temos para condenar aqueles que são débeis aos nossos olhos e defendem doutrinas que discordamos. Não fomos feitos juízes de ninguém. Nós não temos que julgar o irmão porque defende o batismo nas águas e outro porque defende o batismo por infusão, diferente do nosso. Deus não nos deu essa atribuição. Nós somos incompetentes para julgar a quem quer que seja, pois somos réus por causa do nosso pecado e somos salvos apenas pela graça e misericórdia divina. Paulo completa dizendo, cada um tenha bem definida em sua própria mente. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem come para o Senhor come e dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos.
Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor, tanto de vivos como de mortos. Permanecer sobre o muro não é aceitável, senão colocar a sua opinião. O texto mostra que cada um deve definir a sua opinião, deve firmar aquilo em que acredita, deve dar base bíblica sólida para a sua doutrina, pois cada um vai responder diante de Deus pelo que crê e como crê. Então, se você acha que deve ser dessa forma, então viva dessa forma. Mas defenda isso e procure ter certeza, porque você vai responder diante de Deus por crer dessa forma. Então eu não tenho que te julgar. Jesus mesmo disse que não veio para julgar, quem julga é a sua palavra. Todos nós temos as nossas mãos a palavra de Deus. Podemos estudá-la na hora, no momento que quisermos. Todos os assuntos que são tratados da igreja são ensinados na Bíblia. Além disso, nós temos os meios tecnológicos, uma variedade de ferramentas que podemos buscar para obter respostas. Tantas opiniões das quais nós podemos balizar com a palavra para poder chegar ao bom senso de qual é, então, quem é que está com a razão. Por tudo isso, é inaceitável que uma pessoa permaneça na ignorância e use como desculpa para se manter no erro. Paulo volta a afirmar a necessidade de acolhermos o irmão débil na fé, sem o julgar, sem o condenar, sem gastar tempo discutindo uma opinião pessoal, mas ensinando o teor bíblico e diz: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Paulo fechou a questão. Não somos juízes. E, além disso, nós somos responsáveis por aquilo que nós cremos. Todos temos de ter definido em nossa mente o que cremos e com base no que Jesus ensinou à igreja e não com base em nossas opiniões. Todos compareceremos perante o Senhor da igreja e a Ele prestaremos contas. Ele é o juiz, nós não. Segundo lugar, nós veremos que o dever cristão é viver dignamente sem dar mau exemplo. A vida que você vive deve servir para edificar o irmão. Você nunca pode dizer nada, falar nada, fazer nada que provoque qualquer escândalo ou tristeza ou afastamento de um irmão. Veja, observe esses versos. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu vou repetir essa última parte. Ouça e grave na tua mente. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Se você diz que algo não pode, então você não pode se condenar por aquilo que você crê. Então você não pode fazer aquilo que você mesmo define como sendo errado. Jesus, em seu ministério terreno, enfrentou 3 classes de religiosos, a quem ele chamou de hipócritas. Os saduceus eram a classe sacerdotal que dominava sobre o templo. Eles tinham o poder, o controle sobre os sacrifícios e tudo mais. Os fariseus eram uma classe que se declarava separados. Eles se viam como mais puros, mais santos e mais fiéis do que qualquer outro grupo. Havia também os escribas. Numa época que não tinha como você digitar os textos e nem tirar cópias, era tudo escrito à mão, o fato deles repetirem as cópias várias vezes
Eles eram grandes conhecedores do teor bíblico e eram tidos como uma espécie de advogado da época. Então, eles eram tidos como autoridades. E isso, então, fazia com que eles se sentissem superiores. Esses três grupos se tornaram uma pedra no sapato de Jesus, apesar dele usar sandália, né? É só um trocadilho aqui. O erro desses grupos era querer dominar a vida alheia, era corrigir a vida alheia. Eles olhavam demais para a vida alheia, para o pecado do outro. Só que eles eram relaxados, eles eram infiéis no cumprimento das suas obrigações religiosas. Por vezes, Jesus advertiu. Jesus ensinou aos seus discípulos que deviam fazer o que eles diziam, mas nunca fazer o que eles faziam. Isso porque eles cuidavam da vida alheia, mas eram infiéis na vida pessoal. Esse é o erro que Paulo não quer que nós cometamos. Primeiro, ele demonstrou que não devemos ser juiz da vida alheia. Agora, e também devemos acolher ao que é débil na fé, sem ficar discutindo opinião, mas procurando conhecer e definir a prática, tendo como base a palavra de Deus. Agora ele faz um alerta. O cristão não pode servir de mau exemplo. Esse é um tema recorrente nos escritos paulinos. Na sua primeira carta, que ele enviou aos Coríntios, ele tratou sobre carnes sacrificadas a ídolos. Ele mostrou que a carne é carne, o ídolo não é nada. Ele não pode fazer nem bem nem mal. Porém, a consciência do irmão débil deve me impedir de comer a carne que eu sou livre para comer, pois a sua consciência não pode ser levada ao erro por minha causa. Eu sou livre para fazer, mas eu não devo fazer. A consciência do irmão, a consciência daquelas pessoas que me observam, deve me impedir de fazer aquilo que eu sou livre para fazer. A minha liberdade, ela é limitada pela fraqueza dos outros. Ele volta a falar sobre isso nesse texto. Diz, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ele volta a afirmar a nossa incompetência para julgar a vida alheia, mas afirma que temos de ter o firme propósito de não nos tornarmos mau exemplo para ninguém. Ou seja, nós devemos nos julgar. Nós devemos tomar o cuidado de sermos criteriosos, de viver a doutrina na prática. A nossa prática não pode servir de escândalo contra a igreja. Em Lucas 17:2, Jesus afirmou, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Jesus também disse que escândalos são inevitáveis, mas ai de quem os provocar. Paulo afirma nesse texto que nós não podemos ser a causa de escândalo por causa do nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Por isso, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. A tua liberdade não pode servir de tropeço para ninguém. Você não pode ser a pedra que fará com que outros tropecem. E você não pode se condenar nas questões que são aprovadas por você mesmo. Caso você defenda um ponto de vista, deve ter base sólida para defendê-lo e não pode errar nesse assunto. Primeiro, Paulo afirmou que muitas das questões sobre impureza são coisas que não estão totalmente corretas. E a maioria delas só são impuras por quem acha que é impura. Ele diz, eu sei, e eu estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então veja, Paulo vai dizer, nem tudo aquilo que as pessoas acham que é impuro. Então você vai dizer, já que não é impuro, então eu vou fazer. Mas ele vai dizer, peraí, mas aquele irmãozinho acha que é impura. Então você sabe que é pura, mas o irmãozinho acha que não é. Então você não deve expor ele
a um mau sentimento, porque aí você vai ser responsável pelo mau sentimento que ele vai nutrir em seu coração. Se formos levar a ferro e fogo, a maioria das coisas proibidas não seriam, por não serem de fato impuras. Porém, a nossa responsabilidade cristã exige mais de nós. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Nós presbiterianos temos o dia do Senhor, o domingo como o dia do Senhor. Jesus ressuscitou no domingo, ele apareceu aos discípulos no domingo, e foi no domingo que ele ascendeu aos céus. Então, dedicamos esse dia ao Senhor e temos esta doutrina como certa e segura. No entanto, há aqueles que guardam o sábado. Temos irmãos vizinhos aqui que são sabatistas, são da igreja adventista. Para eles é uma questão de lei, e descumprir a guarda do sábado é uma causa de condenação, até de impedimento para a salvação. Eles também se abstêm de comer carne de porco e outros alimentos. Vamos nos afastar deles e tê-los como inimigos? Claro que não. Dona Lió, minha vizinha, quantas vezes, Dona Lió, a gente para conversar? Vocês nunca me deram bolo. Ah, a senhora já deu, né? Mas a Dona Lió, no final do ano, fez um bolo com castanhas e tudo, e mandou para mim aquele bolo. Ué, mas ela é sabatista e eu não sou. Mas qual o problema? Veja, nós não podemos ter inimizades, é isso que estamos falando aqui. Não é por achar que um dia ou outro que isso vai fazer, somos todos irmãos. Eles se abstêm e nós não. Mas não vamos provocar, agora eu vou lá na frente dela comendo um pedaço de porco. Não, por quê? Eles não se abstêm, então eu como dentro da minha casa. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Já vimos que cada um prestará contas perante Deus. Se eles estiverem errados em relação ao modo como eles tratam o sábado, eles vão prestar contas a Deus. Vamos conversar e de falar a questão doutrina, se eles quiserem bem. Mas veja, nós não temos que discutir opinião. Nós ensinamos doutrina, mas se eles quiserem aprender, no momento que quiserem bem, se não. Uma vez eu fui visitar um membro da minha igreja, sua esposa era católica. E ela tinha santos espalhados pela casa inteira. Aquilo chega a dar uma coisa ruim no coração da gente, né? Mas eu cheguei lá e eu conversei, não toquei no assunto. Mas ela tinha uma visita. E para mexer mesmo, a visita foi e dizem, e o que a Bíblia fala de santo? É a primeira vez que eu estava indo naquela casa. Eu disse, olha, senhora, o seu Raimundo é da nossa igreja, mas a esposa dele não. Então, por respeito a ela, eu prefiro não tratar desse assunto. Ele disse, não, pode falar. Eu disse, então eu vou falar a questão, como surgiu e a questão doutrinária que nós cremos. E eu falei com todo o respeito, ela disse, pastor, eu concordo com o senhor, mas eu vou continuar com os meus santos. E assim, fomos amigos durante todo o tempo que eu fui pastor naquela igreja. Então, veja, ela não deixou os santos dela, ela não criou inimizade com o pastor, nós não discutimos opinião. Eu apenas, no momento que ela disse que eu poderia tratar do assunto, com todo respeito, eu ensinei a questão histórica e bíblica no que diz respeito à adoração de santos. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz do Espírito Santo. Ela vai prestar conta diante de Deus, assim como eu também. Por isso que eu tenho que guardar muito bem definido o que eu creio. A quem toma o cuidado de não provocar escândalo, Paulo diz, aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Quem se preocupa em viver dessa forma é agradável a Cristo. Esse deve ser o nosso modo de viver. O objetivo maior é a edificação da igreja. Devemos nos edificar mutuamente. As nossas atitudes devem contribuir e nunca destruir.
Devemos ser bons e nunca maus exemplos. Não podemos criar tropeços aos nossos irmãos, àqueles que nos observam e àqueles que pensam diferente de nós. Por isso Paulo falou: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne e nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com teu irmão, com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. A carta escrita aos Coríntios, Paulo chegou então à conclusão de que a carne sacrificada a ídolos é como qualquer outra. Porém, por causa da consciência fraca do irmão, ele, que era livre para comer carne, diz: eu nunca mais comerei carne. Eu me passei por essa situação alguns anos atrás, no final de ano, quando, passagem de ano, veio um familiar meu e veio trazendo uma taça com aqueles espumantes. O Samuel era pequenininho e quando ela passou, o Samuel estendeu a mão. Ela disse: não, você não pode. Eu disse assim: ah, não, toma aqui. Ela: uai, que santinho. Eu disse: não, não é uma questão de ser santinho. É que eu acabei de perceber que se eu estou tomando uma coisa que o meu filho não pode, eu estou dizendo para ele que eu posso, que um dia ele vai poder tomar. Então, eu estou tomando a decisão de não tomar nada que contenha álcool, para que ele não aprenda comigo a usar. Eu posso, aquele espumante, o teor alcoólico é muito pequeno, não faria mal algum, porém, eu estaria dando mau exemplo. Por isso, o nosso modo de vestir e nos portar, e o que comemos e bebemos não poderá nunca provocar qualquer escândalo ou mal à igreja. Dançar é proibido? Não, mas causa escândalo. Beber vinho é proibido? Não, mas causa escândalo. Há outras questões que a resposta seria a mesma. Então, mesmo tendo liberdade de usar algumas dessas coisas, a decisão deve ser de não usar, para nunca se tornar motivo de perdas para a igreja por causa de escândalos. Porém, Paulo se dirige àqueles que têm dúvidas sobre alguns assuntos que outros sentem à vontade. Ele diz: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Você deve ter bem definido em tua mente o que você crê, pois você responderá diante de Deus por tuas atitudes. A tua liberdade não pode se tornar em libertinagem. Você não pode se tornar a causa da tua própria condenação. Por isso, não te condenes naquilo que você aprova. Se crê que algo é proibido, então não pratique. Em terceiro e último lugar, nós veremos que é dever cristão valorizar aqueles que foram amados por Cristo. Chama a tua atenção para esses versos, preste atenção. Ora, nós que somos fortes, creio que é o capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Certa vez um preletor foi convidado para pregar numa igreja e ele veio vestido de mendigo. Sentou-se num dos bancos da igreja e ninguém sentou naquele banco. Ninguém olhou para ele. Ninguém deu a mínima atenção para ele. E no momento que a pessoa de lá foi falar da sua tristeza, de que aquele preletor não vinha, ele se levantou e disse: eu vim, eu estou aqui. E ele então começou a falar do modo como nós devemos acolher com prazer aqueles que são diferentes, mesmo que o seu pensamento não coaduna com o nosso. Veja, as pessoas podem ser diferentes, podem se vestir de modo diferente, mas nós não podemos criar barreiras entre nós. Essa é a questão que Paulo trata nesse texto. Paulo inicia dizendo: nós que somos fortes,
devemos suportar as debilidades dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. Nós não formamos um clube no qual todos aqueles que ocupam a mesma classe social e têm certos costumes definidos e que todos participam deles. Nós fomos aceitos por Cristo na sua igreja. A igreja é de Cristo. A igreja da qual Ele é o cabeça e nós membros. A vontade do mestre é a que deve ser levada em conta e não a vontade e as ideias individuais dos seus membros. Ou seja, não seremos nós que vamos decretar quem é que vai entrar para a igreja ou não. Paulo deixa claro que não podemos nos agradar a nós mesmos. Não podemos fazer da nossa igreja um grupinho de amigos ou associados que se agradam mutuamente. Quem define a membresia da igreja é o Senhor dela. Se Ele deseja que pessoas absolutamente diferentes façam parte dela, nós não poderemos nos opor à sua decisão. Já tivemos na igreja várias pessoas que pensavam diferentes, e eu ouvi alguém dar um brado, um suspiro dizendo da sua felicidade porque o irmão foi embora. Eu disse não. Eu gostaria que cada um deles estivesse aqui dando trabalho mais junto conosco, porque é isso que a Bíblia ensina, porque esta é a igreja de Cristo. Estavam errados no modo de agir? Talvez sim. Deveriam aprender? Talvez sim. Mas juntos nós deveríamos caminhar. Isso não quer dizer que nós devemos acatar erros. Preste atenção. As práticas abomináveis e contraditadas pela palavra de Deus não podem ser aceitas. Todo erro e toda prática que fere a vontade de Deus não pode ser aceita na igreja. O aceite ao próximo, como cobrado por Paulo, é nas questões: portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação. Veja, deixamos o nosso querer de lado para nos preocupar com a edificação conjunta. Não se trata de acatar erros porque o irmão quer, mas de procurar edificar a vida comum da igreja. Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele foi cercado de pessoas cheias de pecados, pessoas cheias de imperfeições. Não escapou um. Um traiu, o outro negou, no final todos eles fugiram e o deixaram só. Mas mesmo sabendo quem eram e como agiriam, ele não desistiu de nenhum deles, porque ele tinha o objetivo de salvar todos eles. Olha, o que Paulo disse é: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. O santo juiz conviveu com nossos pecados e na cruz os carregou sobre si. Ele fez isso para que pecadores, judeus e gentios, pudessem ser salvos. Havia um propósito maior nas suas atitudes, como nós devemos ter nas nossas atitudes também. Atrair pessoas a Cristo deve ser o nosso alvo, para que assim como ocorreu conosco que fomos atraídos, outros também possam ser salvos. Paulo roga a Deus por nós, no sentido de: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos de nos tornar parecidos com Cristo a cada dia. Esse foi o projeto de Deus para nós. O nosso modo de viver deve ser como um espelho que reflete a vida do nosso Redentor. Por isso, Paulo diz: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. A glória de Deus tem que estar acima de tudo. Agindo concordemente no Senhor, nós viveremos em paz. E o Deus da esperança nos encherá de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança e no poder do Espírito Santo. A vida do cristão tem propósitos maiores do que ele próprio. Muitos dos nossos perderam sua vida por causa do Evangelho. Suas vidas não eram mais importantes do que a obra de Deus. Muitos dos nossos passaram angústias e não foram socorridos. Isso porque havia um propósito maior de Deus
do que a vida daqueles seus servos. Que esta mensagem possa dirigir o nosso viver cristão para que cumpramos o propósito divino do nosso viver e façamos somente a sua vontade e aprendamos a colocar a vontade dele acima de nós mesmo e a vida dos nossos irmãos que pensam diferente de nós, que aprendamos a valorizá-los como Cristo os valorizou. Nesse estudo tratamos sobre os deveres no viver cristão. Vimos que cristãos devem viver em comunhão e não julgando uns aos outros. O dever cristão é viver dignamente, sem dar mau exemplo. É dever cristão valorizar aqueles que foram amados por Cristo. Por isso, meus irmãos, devemos observar com maior cuidado as motivações que nós temos para agir desse ou daquele modo. Que nossas motivações sejam para a glorificação do nosso Deus. Que nosso referencial seja o nosso Cristo, Redentor e Senhor nosso. Se assim agirmos, cumpriremos os nossos deveres como cristãos. Sejamos fiéis ao Senhor da igreja e não a nós mesmos. Que possamos ter aprendido então nesse estudo. Amém?